E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida, porque a nossa vida, ela é de quem? Ela pertence a quem? Ela pertence a Ele, a Jesus Cristo Todo-Poderoso. A Ele foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder. Só para Ele, não é verdade? Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E que nós possamos sempre ser gratos a esse Jesus tão lindo e tão maravilhoso que cuida de cada um de nós. Você tem dúvidas de que Jesus ele não cuida de você? Olha, não tenha dúvidas, porque se você anda nos caminhos retos do Senhor, anda segundo as leis de Deus, pode ter certeza que Jesus ele cuida de você com muito amor e carinho. E é com muita alegria no meu coração, mais uma vez eu estou aqui para falar da palavra do Senhor, propagar o evangelho desse Deus lindo, porque não existe outro, né? Ele diz assim, ó, eu sou o que eu sou e outro igual não há, nunca vai ter, nunca vai existir. Ele é o único e nós temos que nos prostrar e nos lançar perante esse Deus, esse Jesus tão lindo e tão maravilhoso. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Lucas 6, 46. E me conta como é que foi o teu final de semana. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. E nós estamos aqui na fé e na certeza de que esta semana será uma semana de muitas vitórias e de muitas conquistas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Então diz assim, olha o que é que o Senhor, Ele vai logo perguntar para você. Olha só. Lucas, no versículo 6, 46. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu mando? Olha só, que palavra dura, né? Por que tem muitas pessoas que falam para Jesus, 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 Senhor, Senhor? E ele diz, tá, você chama tanto por mim, mas não faz o que eu mando. Jesus disse assim, olha, eu repreendo aqueles que eu amo. Na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, você não vai só encontrar a palavrinha que vai passar a mão na tua cabeça, não. Você vai encontrar palavras muitas vezes duras, palavras que vai doer na tua ferida, mas é bom que doa mesmo. É bom que Jesus futuque bem na tua ferida, que é para você se consertar, é para você largar as coisas erradas, é para você andar segundo a lei de Deus, para que a tua vida possa ser mudada. Porque tem muitas pessoas que querem exigir do Senhor, Jesus, muda a minha vida, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ela só pede para Deus, mas ela não se conserta, ela não anda segundo as leis, a vontade de Jesus. Aí ela fica assim, ó, Senhor, faça por mim. Aí Jesus fala, tá, por que chamas a mim? Na hora da dor, da aflição, do problema, da angústia, do desespero, clama por mim, fala comigo, me chama, mas por que não faz o que eu mando? Por que não faz o que eu peço? O que é que Jesus pede? Eu já falei nas pregações anteriores tudo que Jesus pede, que a gente anda segundo as leis dele, a vontade dele, os caminhos dele, os estatutos deles. Você que acompanha diariamente aqui todo final de semana, todo domingo as nossas mensagens, você já ouviu essa pregação. Quais são as vontades de Jesus? O que é necessário você fazer para Ele te abençoar? Aí tem pessoas que ficam, Senhor, muda a minha vida, mas ela não faz o que Jesus pede. Ela não faz como Jesus ordena. Como é que vai ter a vida mudada? É por isso que tem muitas pessoas, meus amores, preste bastante atenção. Tem muitas pessoas que vivem dentro de uma determinada igreja, de uma determinada religião, e a vida dela não muda. E às vezes ela fica, eu estou dentro da igreja, a minha vida não muda. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, da igreja que você frequenta, a culpa é sua, porque é você que tem que andar segundo as leis. Eu tenho certeza que o teu líder espiritual, ele te fala, se ele for uma pessoa comprometida com a verdade, se ele tiver um compromisso com o evangelho, ele vai te falar a verdade. Ele vai te ensinar dentro da palavra de Deus o que é certo e o que é errado.
Agora, se ele for outro convencido, ele não vai te ensinar nada, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina. Jesus disse, eu repreendo aqueles que eu amo. Jesus te ama. É por isso que muitas vezes a gente tem na Bíblia palavras duras, ela dói, toca na ferida, mas é para você se consertar, é para que essa ferida se cure, se cicatrize, para que você ande nos caminhos do Senhor. Aí ele diz, ó, por que chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Tá vendo só? E ele diz, olha, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, você quer vencer? Primeiro caminho é você vir até quem? Você vir até Jesus. Se você vem até Jesus, você vai ouvir as palavras dele. Uma vez ouviu, você vai fazer o quê? Você vai praticar. Tem muitas pessoas que elas só são ouvintes da palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma verdade. Se você só ficar ouvindo a palavra de Deus, ela não vai mudar a tua vida, não. A palavra de Deus, ela não vai mudar a tua história, não. Se você só ficar ouvindo. Ele diz, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas. Ou seja, você tem que vir até Jesus, ouvir a palavra de Jesus e praticar aquilo que você tem ouvido. Você tem praticado aquilo que eu tenho te ensinado? Aquilo que eu tenho pregado e tenho te mostrado? Eu não falo o que eu quero. Eu falo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu falo aquilo que Deus disse para mim e Deus disse para você. Você tem praticado a palavra do Senhor? Não seja somente um ouvinte, porque ó, ele vai nos mostrar o que acontece na vida daquele que vem até ele, ouve ele e pratica. Olha só, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôs a abalar, por ter sido bem construído. Olha só, quando você vem até Jesus, ouve e pratica, é como que um homem que ele vai construir. Você sabe que toda construção, antes de construir, de fazer uma casa, seja o que for que vai ser construído, precisa abrir uma vala, tem que abrir uma vala, um buraco, né, uma vala, e fazer o alicerce já desde dentro daquele buraco, desde dentro da terra, fazer todo o alicerce para você ter uma estrutura boa, né, para você ter uma casa estruturada. Então Jesus diz que todo aquele que vem, ouve e pratica é semelhante a um homem que está construindo uma casa desse jeito, porque é assim que tem que ser. E a Bíblia diz assim, olha, que vindo a enchente, arrojou-se sobre o rio contra aquela casa e não pôde abalar-se. Ou seja, quando uma casa ela é bem construída, vem uma enchente e não derruba. Por quê? Porque ela está alicerçada. Foi aberta uma vala, foi feito um alicerce desde dentro da terra para poder aguentar, né, a tempestade, uma chuva. Então aquela estrutura ela aguenta. Ou seja, uma pessoa que ela está no caminho do Senhor, ela vai até Jesus, ela ouve, pratica, ela aguenta. Quando a Bíblia fala aqui, ó, do rio que vem sobre aquela casa, é como que são os problemas que vêm até você. Então uma pessoa que ela está alicerçada na presença de Deus, pode vir tempestade, pode vir problemas, dificuldades, mas ela está ali, ó, alicerçada. Nada abala aquela pessoa, porque ela crê, ela sabe que aquela tempestade vai passar, ela sabe que nada é para sempre, que aquilo ali é passageiro, que ela precisa lutar, que ela precisa estar ainda mais focada em Jesus, para que Jesus possa abençoar a vida dela. A pessoa que está alicerçada em Jesus, que tem Jesus como seu alicerce, ela vence. Ela passa lutas, dificuldade, ela passa pelo que for. Ela enfrenta muitas coisas, mas nada abala ela, nada abala a confiança, a fé, a comunhão. Ela continua crendo, ela continua perseverando, porque ela tem um alicerce. O alicerce daquela pessoa se chama Jesus. Jesus é o alicerce. Então ela está bem ali, ó, estruturada na presença de Deus. Essa é a pessoa que vem, ouve e pratica. Mas olha só o que diz Jesus. Ele diz assim, ó, mas o que ouve e não pratica,
Tá vendo? Aquele que só fica em casa ouvindo. Talvez você só fique em casa ouvindo minhas pregações, mas procura uma igreja, procura se batizar, procura uma igreja que pregue a verdade, que pregue a palavra da salvação, de cura, de libertação. Procura uma igreja, mas Elis, qual? Começa frequentando. Vai frequentando as igrejas que tem um compromisso com o evangelho, e você vai participando dos cultos e você vai se identificar com uma. Aquela que você sentir no teu coração, que você gostar, que você vê que acendeu a tua fé, que fez você crer ainda mais no poder de Deus, continue frequentando, vai. Porque tem igreja que você entra e sai do mesmo jeito que entrou. Não é verdade? Tem igrejas que você entra e sai e tua vida não muda em nada. Você não recebe uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Tem pessoas que vão para a igreja para voltar para casa pior. Infelizmente, nós estamos vivendo o final dos tempos. E nós temos visto muitas coisas, até dentro das próprias igrejas. Então procure uma igreja que tenha um compromisso. Não fique só em casa me ouvindo, não. Mas procure uma igreja. Começa também a andar, a praticar a palavra de Deus. Procura sair também da vida de erro. Olha, Elisa, eu tenho um vício. Então começa a largar esse vício. Elisa, eu faço as coisas erradas. Começa a largar a vida de erro. Porque olha só, o homem que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Vamos parar e analisar. O engraçado é que o primeiro exemplo que o Senhor nos deu, o homem, ele abriu uma vala. Ele fez o alicerce dentro daquela vala, não é verdade? Já aqui não. Ele diz assim, olha, ele edificou a casa sobre a terra. Ou seja, ele começou de construir em cima da terra. Ele não fez um alicerce, uma preparação, ele não teve uma estrutura. Aí diz assim, olha, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha só a diferença entre aquela pessoa que segue, ouve e pratica. Pode vir a tempestade que for, mas ela continua de pé. Agora, a pessoa que ela ouve e não pratica, grande é a ruína daquela casa. É por isso, meus amores, é por isso que talvez a tua vida está em ruínas. É por isso que o teu lar está cheio de problemas, porque você não tem um alicerce. O nosso alicerce, a nossa base, a nossa estrutura, ela chama Jesus, ele é Jesus. E você está distante dessa base, você não tem essa base. Você precisa alicerçar a tua vida no Senhor Jesus, para não ser grande a ruína da tua casa, para não ser grande a ruína da sua vida. É por isso que a gente vê pessoas muitas vezes dentro de algumas igrejas, mas a vida não muda. Ela ouve, mas não pratica. Então vem dor, vem aflição, vem vício, vem tantas coisas, vem doença, vem problema financeiro e acaba destruindo. Quantos lares estão sendo destruídos? Quantas pessoas estão se separando por causa dos problemas? Os problemas estão destruindo a vida de muita gente, mas a vida de que tem um alicerce, o casamento continua de pé, a vida continua de pé, a família continua de pé, porque ela está alicerçada na rocha, ela está alicerçada com Jesus. Então ela tem Jesus como a base dela e nada abala. Mas uma pessoa que ela não tem o alicerce, né? A casa que não tem alicerce é grande a ruína, ela desaba, ela vem a tempestade, ela cai, ela se destrói. Um lar sem Jesus, ele é destruído. Um lar sem Jesus fica cheio de problemas, tem problema financeiro, tem dívida, tem amarração, tem doença, tem briga. Olha, um lar sem Jesus é um lar triste, é um lar sofrido. E olha como é que está o teu lar, olha como é que está a sua vida. Abre os teus olhos em nome do Senhor Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus a partir de hoje ser o teu alicerce. Talvez você estava andando sem Jesus, mas a partir de hoje coloque Jesus como teu alicerce, que ele seja a tua rocha, que ele seja a tua força, que ele seja a tua estrutura, para que você possa, nas horas das dificuldades, na hora da dor, da aflição, que você não venha se abater. Quantos problemas, quantas pessoas estão com depressão por causa dos problemas? Tanto problemas estão depressivas, mas se você ter o alicerce chamado Jesus, você vai ver que você vai vencer esses problemas. Você não vai ser vencido
né? Você não vai ser vencido por eles, mas é você que vai vencer, porque tem pessoas, tem lar que tá assim, em vez ela vencer o problema, é o problema que está vencendo ela. Mas a pessoa que ela anda, que ela vem até Jesus, que ela ouve e pratica, ela vence. Ela não é vencida. Só é vencido aquele que ouve e não pratica. Então deixa de ser só ouvinte da palavra, mas seja um praticante. Pratique a palavra de Deus, coloque em ação a tua fé. Comece de praticar, de ler a Bíblia Sagrada, de fazer as tuas orações. Você que tem fé de fazer jejum, faça jejum também, porque é importante a pessoa jejuar para que Deus possa ainda mais abrir portas, para que Deus ainda mais te dê sabedoria, te fortaleça e que você seja revestido pelo poder de Deus. Olha, vamos fazer uma oração para que o Senhor, Ele possa te dar sabedoria, para que a partir de hoje você tenha Jesus como teu alicerce, que Ele seja a tua base, a tua estrutura, para quando vier os problemas, as tempestades, que você não seja vencido por eles, mas que você os vença em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai. Quantas são as pessoas que têm chamado pelo Senhor, mas não faz o que o Senhor manda? Meu Deus, quantas são as pessoas que estão tendo a vida destruída porque não tem o alicerce? O Senhor é o alicerce. Muitas pessoas estão ouvindo a tua palavra, mas elas não têm colocado em prática. E o que vai mudar a vida delas, Senhor, é elas ouvirem e te praticar. Elas ouvir e praticar a tua palavra, Senhor. Então coloca na mente, no coração desta pessoa, a partir de agora, a vontade, o desejo dela praticar aquilo que ela ouve, dela praticar a tua vontade, para que o Senhor possa mudar a vida dela. A gente tem visto, meu Deus, tantos lares sendo destruídos porque não tem uma estrutura, porque não tem o Senhor na vida delas, mas que a partir de hoje, que esta pessoa ela abra o coração, que ela abra a mente, que ela te aceite, que ela te siga, que ela te pratique, Pai, para que o Senhor possa mudar a história da vida dela, para quando vier os problemas, ela possa ter forças para vencer e não ser mais vencido pelas dificuldades. Senhor, que o Senhor possa restaurar esse lar, restaura o casamento, restaura a vida financeira, restaura esta família, restaura, meu Deus, por total e completa. Que haja a partir de agora já a diferença, meu Deus, na vida desta pessoa, ao abrir os olhos, que ela receba fé, que ela receba coragem, que ela receba a tua força e a tua sabedoria, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Diga que assim seja. Receba força, receba coragem, receba um espírito de coragem, de valentia. Deus não te deu um espírito de covardia, não. Deus te deu um espírito de valentia, de coragem, de força. Receba força, que a tua estrutura a partir de hoje seja Jesus. Porque disse, o que adianta ficar chamando Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando? Ele manda você obedecer a Ele, seguir as leis dEle, as ordens dEle, os mandamentos dEle. Ele manda você se entregar para Ele, para que Ele possa te abençoar, porque senão grande será a tua ruína, se é que já não está sendo grande a ruína do teu lar. Abre os teus olhos, não deixe o diabo te enganar, não queira vencer nesse mundo tão cruel, porque a Bíblia diz, o mundo jaz o maligno. Não queira vencer nesse mundo afastado de Jesus, porque você não vai conseguir. Não existe felicidade nesse mundo a não ser a felicidade vindo da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Reflita, pense, analise e não seja só um ouvinte, mas seja ouvinte praticante da palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Se você está passando por problemas, quer oração pela tua família, deixa o teu nome. Aqui está o meu caderninho de oração. Eu tenho orado. Eu tenho colocado o nome de vocês nas minhas orações, apresentado a vida de vocês. E eu creio no poder da oração. Que Deus abençoe. Obrigada por estar nos acompanhando. Domingo que vem, o nosso encontro aqui às 20 horas. E se você conhece alguém que só está ouvindo e não praticando a palavra de Deus e que está sendo grande a ruína daquele lar, manda esta mensagem. Peça para ela ouvir, para que Deus também possa abençoar a vida dela, assim como a sua vida seja abençoada. E não esqueça que não existe sorte. Existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Que Deus abençoe. Até domingo no nosso próximo encontro. Fique na paz.